Gênesis, capítulo 3. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 3 do Gênesis, que marca um ponto de virada na história da humanidade. Se nos capítulos anteriores vimos a criação como um ato de amor, agora veremos o que acontece quando o ser humano, em sua liberdade, escolhe seguir um caminho diferente do que Deus havia orientado. No começo do capítulo, somos apresentados à serpente, descrita como o animal mais astuto entre todos o que Deus havia criado. Ela se aproxima da mulher com uma pergunta sutil, mas carregada de intenção. Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? A dúvida é plantada com delicadeza, quase como um sussurro. Mas é assim que muitas vezes surgem os desvios em nossa própria vida, com pequenas dúvidas, com meias verdades, com uma voz que parece inofensiva, mas que nos afasta da verdade. A mulher responde dizendo que podem comer de todas as árvores, exceto daquela que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois Deus havia alertado que no dia em que comessem dela, morreriam. Mas a serpente insiste: vocês não morrerão. Na verdade, Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa é uma tentação antiga, mas ainda tão presente, a de querer ser como Deus, a de querer controlar tudo, saber tudo, decidir o que é certo ou errado por si mesmo. A mulher olha o fruto, vê que é bonito, apetitoso e desejável para se alcançar sabedoria. Então ela come e dá também ao homem que estava com ela, e ele também come. Nesse momento, os olhos deles se abrem. Eles percebem que estão nus e sentem vergonha. Esse é um dos momentos mais profundos do texto, porque a nudez, que antes era natural e sem culpa, agora é coberta pela vergonha. O que mudou não foi o corpo, foi a consciência. O pecado aqui não é apenas a desobediência, é a quebra da confiança, é o afastamento da harmonia com Deus, consigo e com o outro. Eles tentam se esconder, colocam folhas para cobrir o corpo, e quando ouvem passos de Deus no jardim, se escondem entre as árvores. Onde estás? Pergunta Deus. Essa pergunta ecoa até hoje. Não é uma cobrança nem uma acusação, é um chamado cheio de amor. Deus sabia onde eles estavam, mas queria que eles soubessem onde haviam se colocado. Essa pergunta é feita com ternura, como quem busca um filho que se perdeu. O homem responde, e então começa uma sequência de justificativas. Ele culpa a mulher culpa a serpente, e assim se rompe o círculo da responsabilidade. Ainda assim, Deus não os abandona. Ele explicará que haverá consequências para aquela escolha. A terra agora terá espinhos, o trabalho será mais difícil, a gestação será dolorosa e a serpente, símbolo do engano, será amaldiçoada. Mas no meio dessas palavras duras, há uma promessa cheia de esperança. Deus diz que um dia a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. É uma profecia sobre a vitória do bem sobre o mal. Uma promessa de redenção que para os cristãos se cumpre em Jesus. Antes de expulsá-los do jardim, Deus faz roupas de peles para o homem e a mulher. Ele os veste com suas próprias mãos. Mesmo após o erro, Ele cuida. Isso nos mostra que Deus continua sendo Pai, mesmo quando erramos.
Ele não nos abandona ao frio da culpa. Ele nos cobre com sua misericórdia. O capítulo termina com o casal deixando o jardim do Éden. E Deus coloca querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Mas essa não é uma despedida definitiva. É o início de uma nova etapa. A história da humanidade não termina com a queda. Ela começa a partir dela, com a promessa de que o amor de Deus será sempre maior do que qualquer erro. Esse capítulo nos ensina sobre a liberdade que temos de escolher, sobre as consequências das nossas decisões, mas acima de tudo, nos ensina sobre um Deus que chama, que busca, que cuida. Um Deus que, mesmo quando nos afastamos, pergunta com carinho: onde você está? Ao se preparar para dormir, leve essa pergunta para o coração. Onde você está agora em sua caminhada? Há algo que precisa ser reconectado com Deus? Não importa o que tenha acontecido, Deus ainda te chama pelo nome. Ele te vê, Ele te ama. E como fez com Adão e Eva, Ele continua cuidando, mesmo quando erramos. Boa noite. Que o amor que cobre a vergonha e cura as feridas esteja com você. E que o som suave dos passos de Deus no jardim te acompanhe em seus sonhos.